Comece do zero e fature pelo menos 7 dígitos no campo da prestação de serviço de limpeza. Como assim, Alencar? Isso é promessa falsa? Lógico que não. Eu, Alencar, eu comecei absolutamente do zero. Eu saí do zero. Iniciei no campo da prestação de serviço de limpeza há 25 anos atrás. Hoje tem um faturamento de mais de 7 dígitos por ano só no campo da prestação de serviço de limpeza. E às vezes as pessoas ficam se bloqueando. Eu queria começar um negócio, eu estou precisando de ter dinheiro, eu preciso aumentar a minha renda e não sabe o que fazer. Olha só, uma grande oportunidade passando diante de você. Imagina só você faturando no mínimo 7 dígitos por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. Olha que eu estou sendo extremamente conservador. Estou repetindo aqui exatamente para você entender. Eu estou sendo conservador. Dá para faturar mês? Dá, lógico que dá, mas eu não quero fazer com que você fique eufórico ou fique com euforia em relação a esse conteúdo, porque começar um negócio absolutamente do zero dá para começar, mas também tem que trabalhar, gente. Isso aqui não é promessa fácil, não é uma falsa promessa, mas também não é fácil, não. Se fosse fácil, tinha muita gente que estaria faturando milhões. E não estão, porque muitas pessoas começam no campo da prestação de serviço de limpeza, não tem consistência, às vezes não dedicam naquilo que estão fazendo, acham que vão faturar de uma noite por dia e quem sabe até desistem do negócio. Mas o bom é que isso acontece, sabe por quê? Porque esse mercado é exatamente para quem está disposto a fazer a diferença, não é para aqueles que querem apenas querer, não é o suficiente. É querer e fazer, tem que querer e fazer. Quando nós queremos e fazemos, as coisas acontecem. Agora, quando nós queremos, mas não fazemos, não muda nada. É o seu caso. Eu, Alencar, quando eu saí exatamente do zero, eu falo que eu saí exatamente do zero, eu saí do zero mesmo. Eu tinha apenas uma nota de 20 reais na mão. Uma nota de 20 reais não mudaria a minha realidade, não, mas mudou a minha história. Se eu fosse usar aqueles 20 reais que eu tinha nas mãos para fazer a minha manutenção básica, eu tive que fazer ali uma escolha. Ou eu usava para aquele exatamente momento, ou eu gastaria os 20 reais. Faria a manutenção básica que talvez duraria ali uma semana, no máximo uns 15 dias, na época, porque isso há 25 anos atrás, e depois dos 15 dias, o que eu faria? O que eu fiz? Eu fui exatamente para o campo de batalha, iniciei um negócio no campo da prestação de serviço de limpeza, eu fui para o campo de ação, comecei do zero, saí do zero, tinha 20 reais no bolso. Você pode falar, mas você não saiu do zero, não, você tinha 20 reais, mas 20 reais não dava para pagar o meu transporte, o meu deslocamento no escritório durante um mês, e não dava para pagar o aluguel da minha sala. Eu aluguei uma salinha pequenininha, mas também eu tinha que ter uma linha telefônica. Na época eu não tinha um telefone celular nas mãos. Quem sabe que você tem um telefone nas mãos hoje, um celular nas mãos, e está aí se justificando, dizendo que não tem dinheiro? Você já está na minha frente. Na época eu não tinha um celular. Eu não tinha acesso à internet, eu não tinha uma rede social. Às vezes você hoje tem várias redes sociais. Quem sabe você tem um Instagram, talvez você tenha um canal no YouTube, você tem aí você tem seu Facebook, você tem seu LinkedIn, você tem suas diversas redes hoje, né? Inclusive tem o TikTok, as pessoas estão usando muito também. Então, assim, às vezes você está cheio das suas redes sociais e está justificando, dizendo que você não tem dinheiro para começar um negócio. Você tem muito mais recursos do que eu tinha na época. Na época, o que eu tinha? Uma nota de 25 reais na mão, no bolso. Não tinha um telefone, tive que alugar um telefone. E eu tinha exatamente a ideia. Eu sabia o que fazer. Eu já sabia o que eu queria e sabia o que fazer. Então eu fui exatamente pelo que eu tinha. O que eu tinha de mais valioso era a minha ideia, era a estratégia do meu negócio. E eu comecei um negócio absolutamente do zero. Conforme eu te falo, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha um computador, mas eu tinha acesso a uma máquina da datilografia. Tem muita gente que vai assistir esse conteúdo, nem sabe o que é uma máquina da datilografia. Talvez já ouviu falar, talvez o seu pai tinha, sua mãe tinha, seu avô, sua avó, seu primo tinha, as pessoas que já estão numa certa faixa etária de idade aí. Tem gente que às vezes não sabe, nem conhece uma máquina da datilografia, mas eu tinha acesso a uma máquina da datilografia, não era minha, era de um tio meu, quando eu estou falando que às vezes um tio seu tem, e eu usei essa máquina para datilografar, para trazer a minha ideia, colocar a minha ideia de venda para as pessoas num papel. E eu fiz isso, datilografei, mandei isso para as pessoas, estirei o xerox, né, mandei isso, reproduzi isso em uma escala maior e mandei para as pessoas. Onde está a parte dos meus 20 reais aí, começa exatamente por aí. Com 20 reais, hoje eu faturo mais de 7 dígitos por ano no campo da prestação de serviço de limpeza.
E às vezes, se eu tivesse gastado esses 20 reais, eu não estaria faturando hoje o que eu faturo. Embora eu tenha atividades distintas também. Não atuo somente mais no mercado da prestação de serviço de limpeza. Mas o mercado da prestação de serviço de limpeza ainda é a minha atividade principal. Então, e às vezes as pessoas ficam justificando, eu quero começar um negócio, estou desempregado, não sei o que fazer. Ou às vezes a pessoa até já bateu em muitas portas, como eu bati. Eu bati em várias portas de empresas, pedi emprego, pedi as pessoas para me darem oportunidade. Na minha época, talvez você não passou a humilhação que eu passei. Tem gente que hoje você nem precisa ir nas portas de empresas entregar o seu currículo. Embora eu recebo hoje ainda muitas pessoas que querem trabalhar, às vezes batem na minha porta e entregam um currículo. Mas a maioria das vezes as pessoas simplesmente pegam lá, tem lá os seus bancos de dados, cadastram lá os seus currículos e enviam, as pessoas têm acesso. As pessoas hoje nem estão precisando sair de casa mais para entregar um currículo. Eu, na minha época, sabe quantas horas que eu levantava para entregar um currículo? Eu levantava 5 horas da manhã. E eu tinha um tio que ele falava, tá tarde, quem levanta 5 horas da manhã, a empresa que está contratando, 6 horas da manhã já abriu as vagas, já fechou, porque tem muita gente concorrendo às vagas. E era mesmo, era uma verdade. Então, tem gente que às vezes está batendo em porta ou está mandando os currículos e ninguém chama para trabalhar. Eu, na minha época, eu entregava os currículos e as pessoas também, eu ia lá, batia nas portas, às vezes o recepcionista da portaria recebia o currículo, eu vou entregar, vou encaminhar, quiçá entregasse o currículo na mão das pessoas, a gente não sabia se ia entregar ou não. Pouquíssimas empresas me convidaram para participar dos processos seletivos delas e nenhuma delas me contrataram. Interessante. Não é porque eu sou mau profissional, não, gente. Eu sou bom naquilo que eu faço, mas olha para você ver. Deus foi tão bom comigo que eu estou aqui hoje exatamente para... Mudei a minha história, mudei a minha vida e para ajudar a mudar a história de muitas pessoas que estão precisando. E eu estou aqui exatamente contando essa história para você, porque eu acho bonito que eu estou sendo protagonista da história. Estou sendo protagonista, lógico que estou. Mas não estou aqui para fazer sensacionalismo, não. Tem gente que fica contando a história para sensibilizar você, para achar que ele vai te convencer. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Na verdade, eu estou contando, estou falando para você o que eu vivi. A verdade, se você quiser acreditar no que eu estou falando, tudo bem. Se você não quiser acreditar, também tudo bem. Na verdade, é isso. Eu estou contando a minha história porque eu vivi isso. Faltou dinheiro para pagar o aluguel, faltou dinheiro para comprar as coisas para minha manutenção básica, para minha alimentação, faltou calçado. E quando eu falo que às vezes as pessoas, na época, eu saía cedo para entregar o currículo, eu bati nas portas da empresa, o calçado estava até furado, o sapato furou de tanto faltar o dinheiro, porque não dava para ir pagar a passagem. Então a gente tinha que ir a pé. Talvez seja o seu caso. Talvez não seja o seu caso, mas talvez você está mandando pela internet o seu currículo, ou talvez não está tendo não consegue nem pagar o combo da internet para mandar um currículo. Tem gente que está numa situação bem distinta mesmo. Então, mas isso não é motivo para você ficar bloqueado, não. Se eu fosse ficar bloqueado porque não tinha o dinheiro para montar um negócio ou para começar, eu estaria me justificando até hoje. Ou então eu teria voltado lá para a minha cidade do interior. Eu sou do interior de Minas Gerais. Não sei de onde você está assistindo esse vídeo. Não sei qual é o estado, qual é a sua cidade ou qual é o seu país. Mas, na verdade, é que se eu tivesse ficado me justificando, a situação não está boa, e eu teria voltado para trás. Hoje, graças a Deus, estou numa escalada de negócio. E ainda estou aqui exatamente para ajudar pessoas que querem. Tem gente que quer, mas não vai tomar decisão. Tem gente que, às vezes, vai ver esse conteúdo, vai pular o vídeo, vai passar e está tudo bem. Tá, né? Assim, não estou preocupado se você vai assistir ou se vai pular. Na verdade, esse vídeo, o conteúdo que eu estou trazendo, ele vai mudar mais a sua vida do que a minha. Porque, graças a Deus, hoje eu já vivo uma vida estável. Meus negócios estão caminhando bem. Faturo mais de 7 dígitos por ano só no campo da prestação de serviço de limpeza. E aí você, às vezes, vai ficar, mas dá trabalho? Dá trabalho. É uma verdade. Não vou mentir para você que isso aqui não dá trabalho, não, que dá trabalho. Comecei absolutamente do zero. E como eu comecei absolutamente do zero? Como você fez isso, Alencar? Você disse que não tinha dinheiro, você disse que tinha uma nota de 20 reais, e foi com isso que você... Foi exatamente isso. Eu vou repetir mais um pouquinho da minha história aqui. Quando eu saí da empresa de onde eu trabalhava, desde muito pequeno, eu sempre tive um espírito empreendedor, sempre gostei, sempre sonhava em mudar a realidade, mudar a minha realidade. Se você não sabe, eu sou o 6º filho de uma família de 12 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos, então eu sou o 6º.
Então nós fomos criados com muita dificuldade. Meu pai era lavrador, trabalhava na roça para sustentar a família. Eu tinha que andar todos os dias, 13 quilômetros para ir e 13 para voltar para a escola. Essa foi a minha trajetória. Para mim fazer o meu ensino fundamental, que hoje é o fundamental, mas na época a gente fazer o meu ginásio, a gente estudava ali, e comecei ali o meu primeiro ano do segundo grau lá na minha cidade, eu tinha que andar a pé 13 quilômetros para ir, 13 para voltar. E não tinha dessa que tinha um cavalo para montar ou que tinha um carro, não. Às vezes, uma hora, talvez aparecia alguém lá que dava uma carona para a gente, mas era muito raro. Eu sou de uma cidade muito pequena, que nem carro passava na cidade. As pessoas tinham suas ocupações, às vezes elas iam nas cidades, ali por diversas situações, mas não iam mais a pé, não tiravam seus carros da garagem. Quem tinha? Porque tinham pouquíssimos carros na cidade. Pouquíssimos carros. Os carros oficiais da cidade era o Fusca e era o Jeep. 2 carros. E Brasília, de vez em quando aparecia uma Brasília lá. Mas eram os carros que tinham na cidade. Então, assim, uma cidade muito simples. Eu sou de uma cidade muito simples. Então, por eu viver aquela situação dificultosa de passar necessidade, ver o meu pai, mas a minha mãe passando ali as suas dificuldades para tratar de mim e dos meus irmãos, eu pensava, um dia eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar a minha história, eu vou fazer algo diferente. Às vezes eu falava isso com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, eu falava, que é isso, menino? Você nasceu nessa condição e tal. Começavam a querer me desanimar. Talvez você tem gente que às vezes você tem um sonho de montar um negócio, está aí planejando montar um negócio, você compartilha seu sonho com as pessoas falam, isso não é para você não. Às vezes, quem sabe, pessoas estão desanimando você, quem está do seu lado, talvez seja o seu cônjuge, ou seja seu pai ou sua mãe, seja lá seu irmão, que estão tentando desmotivar você, dizendo que esse negócio não é para você. Veja só, eu desde muito pequeno, eu falava isso, que eu ia mudar a minha história, que eu ia mudar a minha vida, eu ia mudar a condição econômica que eu vivi. Eu te falei que meus pais eram extremamente pobres, a gente nasceu na roça. Não faltou a comida para nós porque meu pai plantava. Meu pai era muito batalhador, trabalhava muito e colocava a gente para ajudar ele no serviço dos plantios dele. Então, assim, a gente não tinha aquela vida, não sobrava as coisas. Então, a gente foi tudo com muito sacrifício, com muita dificuldade. E então eu pensava, um dia eu vou mudar a minha história, eu vou crescer, as coisas vão mudar. E eu pequenininho, eu comecei, meu pai comprou um rádio, e esse rádio, eu passei a ouvir esse rádio lá na minha cidade, quando pequeno. Esse rádio era o nosso despertador, a gente levantava 4 horas da matina, a gente tinha que estar de pé para ir para a escola. E ali eu ouvia ali a pessoa que fazia o programa do rádio, lá ela fazia as propagandas. Olha aí a propaganda, ela fazia as propagandas e vendia lá. Tinha uma empresa que vendia umas receitas de produto de limpeza. Eu falei, vou comprar esse negócio, vou fabricar. E eu via lá, ele fazia os spoilers da propaganda lá, falava as coisas que eram fáceis. E eu falei, vou fazer esse negócio. Comprei essa receita e falei, não é que eu comecei a fabricar produto de limpeza na minha cidade, comecei a vender isso. E deu certo, graças a Deus deu certo. Eu testei aquilo ali, funcionou, as pessoas compravam de mim. Mas por um motivo eu quero ir embora para a grande cidade. Vou para a cidade grande, vou arrumar um trabalho CLT, talvez seja o seu caso, talvez você tenha vindo inclusive do interior, ou talvez você está aí na cidade grande mesmo e está tentando arrumar um trabalho CLT e não está conseguindo. E eu vim para cá exatamente, graças ao primo meu, me indicou para um trabalho e eu vim trabalhar. E eu trabalhei nessa empresa 1 ano e meio. Chegou daí 1 ano e meio a empresa me demitiu. Por quê, Alencar? Você era ruim de serviço? Claro que não. Eu sempre sou comprometido com aquilo que eu faço, mas a empresa deixou de existir. Ela deixou de existir no mercado. E aí, volta o Alencar novamente com a necessidade de fazer suas manutenções básicas para sobrevivência. O que é que eu fui fazer? Eu fui fazer exatamente isso. Lembrei que eu tinha as minhas receitas. Vou produzir isso novamente. Aqui a cidade é muito grande, dá para vender para mais gente. Tem muitas pessoas que consomem, que usam sabão, usam o desinfetante e etc. O produto para o amaciante de roupa. Não estou aqui com a ideia de fazer isso, porque eu não mexo com isso mais não faço isso mais. Eu poderia hoje ter uma grande fábrica, poderia montar uma grande fábrica, poderia, mas não é o meu objetivo, não. A minha finalidade aqui, estou contando a minha história para você. Estou falando dessa minha história, foi algo que eu vivi na pele. Então, eu tinha uma necessidade, essa empresa me demitiu, e eu falei, vou produzir novamente esses produtos para mim fazer a minha manutenção básica. Qual que é a sacada desse negócio? Por que eu estou te falando isso? Porque eu voltei a produzir esses produtos, voltei e comecei a vender novamente,
E aí surge uma oportunidade para mim, abre-se diante dos meus olhos, descortinou uma grande oportunidade. Eu tive a oportunidade de ouvir as pessoas que consumiam serviços de limpeza e eu pude pesquisar essas pessoas. Olha aí, já comecei a pesquisar as pessoas desde o passado, desde há mais de 25 anos atrás. Então elas compartilhavam comigo as suas necessidades, elas falavam que os prestadores de serviços que estavam prestando serviço para elas não estavam prestando com assertividade, não estavam comprometidos com ela, não faziam do jeito que elas precisavam, não usavam os produtos de limpeza de uma maneira eficiente e adequadamente. Às vezes elas tinham lá a mão de obra própria, também não estavam sendo assertivas, então elas estavam colocando para mim ali e eu colhendo essas informações. Lógico, de uma maneira muito simples, nada proposital, mas eu fui entendendo, eu comecei a pensar, então dá para me vender serviço para essas pessoas. Produzir para mim está sendo trabalhoso, eu não comecei um negócio com dinheiro, na época quando eu comecei a fabricar. E quando eu falo que eu comecei com R$20, porque eu tinha uma grana, essa grana, uma pequena grana, eu investi na matéria-prima para produzir os produtos. E o que eu vendi foi apenas para ir repondo estoque e acabou que eu desisti no meio do caminho, sobrou ali, do resultado sobrou ali os R$20. Então eu pego esses R$20 e vou mudar o rumo do negócio. E ali, por eu ter ali o resultado da pesquisa, de eu conversar com as pessoas, eu entender que elas estavam precisando, o mercado precisava dessa prestação de serviço, de pessoas que estivessem dispostas a fazer diferente, a ser diferente no mercado, eu entendi, eu posso ser essa pessoa que vai fazer a diferença e que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Então eu comecei a pensar, eu falei, vou vender prestação de serviço. Entendi isso e comecei. Então, diante da pesquisa, eu sabia o que as pessoas precisavam. Mas e como começar? Veja só, você saber é uma coisa, mas começar é diferente. E aí eu falei, como eu vou começar esse negócio? E eu não tinha como comunicar com essas pessoas, porque eu não tinha uma rede de internet, eu não tinha acesso a um computador, eu não tinha acesso a um telefone celular. Então, assim, e as pessoas hoje, eu duvido que você não tenha, no mínimo, um celular bom nas mãos. Tem gente que tem um celular nas mãos que é o preço de um carro popular, gente. Se você for analisar, tem gente que tem um celular que custe aí, no mínimo, R$15.000 ou R$20.000 e tem carro que você compra com menos que isso. Não estou fazendo propaganda aqui nem para celular, nem para cá, não. Mas são só comparativos. Às vezes a pessoa se dispõe de uma boa tecnologia, tem aí um bom combo de internet, tem acesso a computadores, na época eu não tinha nada disso, e eu comecei um negócio, eu fui para o campo de batalha, mas porque a minha precisão falou mais alto, eu tinha uma necessidade, e eu não fiquei de vergonhinha, não. E tem gente que às vezes está precisando, está passando por necessidade, às vezes as latas estão vazias, às vezes vê o filho pedindo as coisas, vê a mãe ou vê o pai passando por uma necessidade, e eu olhava, na época eu estava solteiro, mas eu sempre falava, um dia eu vou ter uma família, eu vou formar uma família, e eu pensava nisso, eu olhava exatamente, meu pai, mas a minha mãe precisa da minha ajuda, eles estão lá ainda depois de mim ainda tinha mais 6 irmãos para tocarem a vida, então eu sou o 6º filho, então nós somos 12 filhos, e aí eu pensava exatamente nisso. Agora, tem gente que às vezes fica com vergonhinha, mas tem aí um bom celular na mão, tem rede social, tem uma boa coisa que eu também não tinha, tem boa audiência, tem pessoas que seguem ela no Instagram, seguem no YouTube, no Facebook. Tudo isso são ferramentas para você entreter? Claro que não. É para entretenimento? Sim, dá para entreter, mas são ferramentas para você também mudar a sua realidade econômica. E só quando você entende isso é que você faz diferença. Eu, na minha época, não tinha acesso a nada disso. O que eu fiz? Já contei isso, volto a contar, é exatamente para fazer com que pessoas não fiquem bloqueadas. Ficar justificando que não tem dinheiro, quero montar um negócio, mas não tem dinheiro, quero mudar minha vida. Às vezes você olha aí para a sua realidade, olha para dentro da sua casa, vê os seus filhos querendo as coisas, ou você gostaria de dar algo para os seus filhos, e a sua condição econômica não permite você fazer isso. Quem sabe, às vezes, colocar o seu filho para estudar numa boa escola, e talvez o que você ganha hoje, ou o que você não está ganhando, não é o suficiente. Tem gente que está ganhando, não é o suficiente. Tem gente que não está ganhando, está sem uma renda. E olha para você ver, quando eu saí absolutamente do zero, quando eu começo o meu negócio, eu não tinha ninguém que me ajudasse, não. Na verdade, era eu e Jesus na minha vida, mais ninguém. Então, eu não tinha mais pessoas para me ajudarem. Então, eu tive que exatamente ir para o campo de batalha. Eu fui para o campo de batalha,
comecei um negócio absolutamente do zero, saí do zero e fui ali empreender. Quando eu falo que tem gente que não conhece uma máquina da datilografia, é uma verdade mesmo. Eu imprimi, eu produzi esse material, distribuí e mandei isso para o mercado e os clientes começaram a surgir. Mercado de prestação de serviço de limpeza é um mercado extremamente lucrativo. Mas é um mercado que é para as pessoas brincarem com ele? Não. Todos os dias tem gente que entra no mercado da prestação de serviço de limpeza. Tem pessoas que decidem empreender no mercado da prestação de serviço de limpeza e desistem. Por que eles fazem isso? Porque estão exatamente fazendo como eu fiz. Eu comecei isso. Por que eu prevaleci no mercado? Porque eu tinha uma necessidade e que eu sou insistente. Na verdade, eu sigo aquela teoria, sem pressa e sem pausa, sem pressa e sem pausa, na constância. Eu sempre fui constante naquilo que eu faço. Eu não sou a pessoa mais inteligente, não sou o mais espertão, eu sou uma pessoa que sou normal, como qualquer pessoa, que eu aprendo as coisas no meu tempo, eu vou praticando. Tem algumas limitações, talvez você também tenha algumas limitações, mas eu não me bloqueei por causa disso, não. Eu não sou o cara espertão, não. Eu não era o mais inteligente da minha turma, na escola, nunca fui o mais inteligente, nunca fui o cara que sempre tirou nota 10 nas aulas. Em algumas matérias eu era bom, mas em diversas matérias. Não estou usando isso aqui como um trunfo para te convencer. Na verdade, não, estou falando o que eu vivi, como eu vivi. E o que eu fiz? Então, eu iniciei esse negócio no campo da prestação de serviço de limpeza, fui constante. Quando eu estou te falando que às vezes as pessoas começam e desistem, é um negócio lucrativo? É um negócio lucrativo, mas tem ali a curva de aprendizado do negócio. E na minha época não tinha ninguém com uma proposta dessa. Imagine só alguém com uma proposta para você hoje, te propondo um negócio que te permite fazer um faturamento, ter um faturamento no mínimo de 7 dígitos por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. Mas como fazer isso? Dá para fazer? Lógico que dá. Dá para ganhar? Lógico que dá. Mas e como fazer? Tem gente que fala, mas não ensina como fazer. Eu estou aqui exatamente para ensinar pessoas que querem. É preciso querer. As pessoas, quando querem, faz a diferença. Agora, querer, mas também não tomar nenhuma iniciativa, aí não tem jeito, não tem milagre. É preciso querer, tem que ir para o campo de batalha, e se não for para o campo de batalha, não vai ganhar o jogo. Então, a minha proposta é exatamente isso. Onde eu ensino as pessoas, eu tenho um método, desenvolvi um método, só quem viveu no campo de batalha, quem está na experiência, sabe exatamente quais são os serviços mais lucrativos, sabe os que dão mais trabalho para execução, sabe quais são os serviços que você pode vender com mais facilidade, que as pessoas compram com mais facilidade de você. E então, assim, eu tenho toda essa bagagem, toda essa experiência. Eu não vou falar que tudo que eu sei em relação ao mercado da prestação de serviço de limpeza, porque não dá, e o propósito não é isso. Mas estou aqui falando exatamente porque às vezes as pessoas ficam bloqueadas. Ah, mas eu vou começar um negócio no campo da prestação de serviço de limpeza, Lanca. Eu não sei vender, eu não sei falar, e quem vai comprar de mim? Eu falo exatamente quem é que vai comprar de você. Eu mostro exatamente quem são as possíveis pessoas que vão comprar de você, inclusive, e que vão entender e vão achar que seu preço é justo. Você não vai vender para todo mundo. Quando eu olhei para a cidade, quando eu vi a cidade, quando eu deixei de produzir materiais de limpeza, poderia vender muito mais material de limpeza do que serviço. Poderia sim. Porque o mercado de material de limpeza tem a linha doméstica. Eu não vou entrar nesse campo aqui. Mas eu pensei, eu vou vender para todo mundo. E não é. Esse está exatamente o segredo do negócio. Quando nós construímos ou abrimos, decidimos montar um negócio, nós precisamos ter em mente quem é que vai comprar de mim. Quem é que vai entender que o meu preço é justo. Porque às vezes as pessoas veem, tem gente que entra no mercado da prestação de serviço de limpeza, sai do mercado porque ele não entendeu, não planejou, não conhece, não sabe quem é o cliente ideal, quem pode comprar dele, quem acha, às vezes ele pegar, vou vender só o preço. E no campo do preço não dá para competir. Por que não dá para competir? Porque o preço quebra muita gente, tem muita gente que está quebrada e ela vem praticando a política do preço baixo, daqui a pouco ela sai do mercado porque ela não deu conta de pagar as despesas, ela não deu conta de honrar os compromissos, porque o que ela estava recebendo não é o suficiente para pagar. E como muda isso? Como muda esse jogo? É exatamente entendendo quem são os clientes que podem comprar de você, entendem que o seu preço é justo e que não vai ver em você apenas como alguém que está praticando o preço. Vai entender que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa comprometida, que você realmente aquilo que você fala, você faz. Então tudo isso está envolvido no processo de compra de serviços. Às vezes as pessoas acham, vou montar uma empresa de prestação de serviço de limpeza, eu vou pegar propostas de pessoas que trabalham já, eu vou me passar por um cliente só para mim ter acesso à proposta dela,
e aí eu vou também vender o serviço. E se aquela pessoa, quem você fez isso, não tiver planejado, o preço dela estiver muito acima do mercado, você acha que o cliente vai pagar também? Não vai. E se o preço dela estiver muito abaixo do mercado, você acha que o cliente, você acha que vai ser interessante para você? Lógico que não. Então é preciso planejar, é preciso calcular exatamente o custo operacional da estrutura. Não adianta você ir por esse caminho. Quem vai por esse caminho, a chance dele dar errado é muito grande. E eu, Alencar, estou usando exatamente isso. Eu estou pegando a minha experiência de 25 anos de negócio, onde eu vivo na pele isso todos os dias. Eu coloquei isso exatamente, eu trouxe isso para o mercado, eu empacotei isso, eu coloquei isso num conteúdo 100% digital, 100%, onde você terá 100% acesso a esse conteúdo, onde ele vai ficar disponível para você utilizar, para você consultar todas as vezes que você precisar e for necessário, exatamente para isso. Eu falo exatamente o que você deve fazer, o que você não deve fazer, ensino você a calcular preço, ensino você a encontrar os melhores fornecedores, como você vai dar preço de um serviço, como você vai calcular entre preço, matéria-prima, entre preço e impostos, a sua lucratividade, quanto você vai gastar de imposto com aquele serviço, qual é a sua margem de lucratividade, o que é que você pode cobrar ali entre uma margem entre gestão ali de administração do negócio. Eu falo tudo. E às vezes as pessoas acham que isso não faz sentido. Lógico que faz. Quando eu comecei nesse negócio, se tivesse alguém com uma proposta dessa, imagine só, se alguém tivesse ofertando um conteúdo desse no mercado para as pessoas, lógico que eu teria pegado. Por que eu teria pegado? Porque eu comecei há 25 anos atrás. O quanto eu patinei, o quanto eu poderia ter escalado. Hoje eu estou numa escalada de negócio porque eu fui aprendendo com as curvas de aprendizado do negócio, mas eu poderia estar mais longe. Eu poderia ter alcançado mais pessoas. Eu poderia ter alcançado praticamente o país inteiro na prestação de serviço de limpeza. Hoje a gente atende diversas regiões, mas ainda tem muito campo ainda. O campo é grande, ainda tem muito lugar ainda para a gente chegar, muitas pessoas que precisam. E o que eu fiz? Então eu estou trazendo esse conteúdo, eu coloquei esse conteúdo num material, eu coloquei ele dentro de um conteúdo digital para você ter acesso a esse conteúdo, onde eu vou falar exatamente como contratar, montar uma proposta, elaborar um contrato, criar um checklist, encontrar os melhores fornecedores, começando exatamente do zero, onde eu falo começando exatamente do zero, os passo a passo que você tem que fazer para constituir a empresa, encontrar um profissional da área contábil, encontrar profissionais da área jurídica. Estou falando isso não é para te desanimar, não. Onde eu falo realmente tudo, eu ensino tudo, onde eu mostro exatamente para que você não fique perdido no meio do caminho, porque quantas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho e desistem, e o negócio é extremamente lucrativo. Quer ver uma coisa? Por que eu estou fazendo isso? Porque todos os dias tem pessoas que querem comprar serviços de limpeza, todos os dias, seja na área de tratamento de piso, seja na área de controle de praga, seja na área de contínuo, seja na área dos mais diversos subnichos do mercado da prestação de serviço de limpeza. E detalhe, tem muita gente que quer trabalhar no mercado da prestação de serviço de limpeza. Então, o que eu pensei? Eu posso ajudar quem quer contratar, porque eu não estou vendendo determinado serviço no mercado de prestação de serviço de limpeza, e posso ajudar quem quer empreender no mercado. Então, tem a pessoa que quer comprar e a pessoa que quer empreender. Então, eu estou trazendo esse conteúdo exatamente para ajudar as partes. Porque eu não estou atendendo todo mundo, então eu sei que dá para me fazer. Então, a oportunidade é exatamente sua. Eu estou te dando uma grande oportunidade que ninguém me deu na época. Ninguém. Detalhe, oportunidades como essa costumam não ficar disponíveis por muito tempo. Eu imagino que uma oportunidade como essa, como eu estou trazendo para o mercado, não vai estar disponível por muito tempo. Por que não vai estar disponível por muito tempo? Porque a gente está fechando as nossas turmas e a gente precisa acompanhar as pessoas. Então, onde eu te falei que eu sou muito comprometido com aquilo que eu faço, onde eu me comprometo realmente em fazer o meu melhor e fazer com que você tenha seus resultados no campo da prestação de serviço de limpeza. Agora, isso aqui é para quem quer. Você tem duas opções, ou na verdade você tem três opções aqui. Primeiro, ficar do jeito que está e a vida está tudo bem. Olha para seus filhos, olha para a sua realidade, olha para a sua condição econômica, olha para o quanto você ganha ou quanto você não ganha e continuar do mesmo jeito. Essa é uma opção e está tudo bem. Quem escolher por essa, talvez você ignorar, viu esse conteúdo, vai ver esse conteúdo, vai pular o vídeo, está tudo bem, vai ignorar ele, está tudo certo. Não vai mexer com você, mas também não vai mudar a sua vida.
Segunda opção, fazer do seu jeito, como eu comecei. Fiz o meu jeito, mas hoje eu estou fazendo diferente, hoje eu estou com uma proposta. Fazer do seu jeito, demorar anos, quem sabe às vezes começar um negócio, desistiu. Tem muita gente que começou um negócio no campo da prestação de serviço de limpeza, desistiu porque não tinha instrução, não foi preparado para o negócio. E as experiências, às vezes tiveram umas experiências que não foram tão boas, desistiram. E aí, às vezes, quem sabe, hoje voltou até para o mercado CLT, não voltou e está pensando o que eu vou fazer. Ou talvez foi para o mercado da informalidade. Essa é a segunda opção, fazer do seu jeito e também não ter os resultados que você precisa. E a terceira opção, qual é, Alencar? É exatamente essa. Fazer com quem sabe, com quem está no campo de batalha, com quem está disposto a ajudar a pessoas mudarem de vida. Quem está disposto a usar da sua própria experiência, falar o que viveu na pele e ainda está no campo de batalha. Na verdade, eu não abandonei o mercado da prestação de serviço no mesmo. Todos os dias, depois que eu terminar esse conteúdo aqui, estou gravando esse conteúdo da minha casa, depois que eu terminar isso aqui, eu vou descer para o meu estabelecimento, vou trabalhar e está tudo bem, a vida continua. Então, assim, o meu compromisso é com você, o meu compromisso é fazer com que você tenha resultado. Então, você tem 3 opções. Primeiro, ignorar o conteúdo e está tudo bem. Segundo, você vai fazer do seu jeito e também não ter resultado, tudo bem. E o terceiro, fazer com quem sabe, que é exatamente o que eu estou propondo. Onde eu ensino tudo, onde eu mostro tudo, não deixo nada para trás. Vou mostrar exatamente aquilo que você precisa para ter aí o seu faturamento considerável de no mínimo 7 dígitos por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. Você quer aprender exatamente sobre isso e como fazer? Então a decisão está com você. Foi lançado o desafio, agora é com você. Você quer saber mais? Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Lá no meu Instagram tem o link. Este link ele leva diretamente para uma página segura da Hotmart, onde você vai fazer a sua inscrição, vai realizar a sua inscrição, vai fazer o pagamento e vai te levar, e onde vai liberar o acesso para você ter o acesso a esse conteúdo. Detalhe, eu poderia dar isso de graça? Poderia. Faria diferença para mim? Muito pouco. Não faria tanta diferença assim, porque eu produzo esse conteúdo, porque eu gosto e quero ajudar a mudar a vida das pessoas. Mas não vou dar de graça. É barato esse treinamento também? Não é barato. Por quê? Por que eu estou fazendo exatamente dessa forma? Não vou dar de graça e não vou cobrar barato. Por que eu não vou fazer isso? Porque quando nós damos de graça, as pessoas não valorizam. Quantas vezes a gente já deu as coisas para as pessoas? Você talvez já tenha dado algo para as pessoas que você percebeu que as pessoas nem fizeram caso, nem deram valor. Às vezes está jogado pelos cantos, ou às vezes você deu um conteúdo para a pessoa que a pessoa não colocou em prática e depois, quando ela vai conversar com você, ela continua reclamando das mesmas coisas. Que aquele conteúdo, você sabia que aquele conteúdo iria mudar a vida da pessoa e ela continua reclamando das mesmas coisas. Então, dar de graça não funciona. Poderia cobrar barato? Também poderia. Não vou cobrar barato, por quê? As pessoas, quando cobram barato, tem aquela sensação de que não tem valor, que não presta, que o conteúdo não é bom. E, na verdade, esse conteúdo foi o que mudou a minha história, mudou a minha vida. Se mudou a minha vida, por que não mudaria isso? Eu poderia estar pegando experiências de pessoas que... Mas não faz sentido. Eu estou falando da minha vida. Não vou falar da vida de pessoas, vou falar do que eu vivi. Contei a minha história, como eu fiz, de onde eu saí, de onde eu vim, o que eu vivi, como eu comecei e onde eu estou hoje. Hoje eu faturo mais de 7 dígitos por ano no campo da prestação de serviço de limpeza. Só no campo da prestação de serviço de limpeza. Já te falei que eu tenho diversificação no mercado. Eu empreendo em áreas distintas no mercado. Então, eu já te falei sobre isso. Então, a decisão é com você. Agora é com você. O desafio foi lançado. Eu vou deixar aqui o meu Instagram. Na descrição do vídeo também tem ali o meu @Alencar do Facilities, @Alencar do Facilities. Aliás, não é Alencar do Facilities, @Alencar do Digital. E é só você me chamar lá. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no treinamento ou nós vamos nos encontrando por aí nos próximos conteúdos. Se você também não quiser adquirir o meu conteúdo, não tem problema não. Você pode ir vendo aí. Se você não quiser adquirir o treinamento, não tem problema não. Tá tudo bem, a gente continua sendo amigo. Se você pode ir assistindo aí os meus conteúdos, vendo aí eu contando as minhas experiências de vida. Às vezes uma dica que eu estou dando aqui pode mudar a sua vida. Você pode pegar e colocar em prática. Agora,
é melhor fazer com quem está ali, está disponível, vai te pegar na sua mão, vai te dar um passo a passo, vai caminhar com você, vai mostrar essa jornada para você. Meu Instagram, @alencardo digital. Beleza? Um grande abraço.